Fala pessoal, então dando continuidade aí galera, a nossa série de vídeo, conteúdos aí do direito, gostaria de como eu gosto de compartilhar com vocês, né, um pouco do conhecimento, resumos que eu tenho. E para quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube, depois vocês se inscrevam no canal. Procuro trazer assuntos do direito. Eu tenho um canal no YouTube e do canal eu costumo publicar mais vídeos. Já nas páginas, né, que eu tenho no Instagram, eu tenho uma página lá no Facebook. Eu costumo colocar às vezes algumas decisões, algumas notícias do mundo jurídico. E no vídeo de hoje, dando continuidade, nós vamos falar, acredito que o vídeo dessa semana seja direito penal, mas eu já tenho um vídeo lá sobre direito administrativo. Vou passar também a compartilhar do direito processual penal, né? Que a gente tem que dividir conhecimentos, certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria do crime, que estuda toda a parte, né, do início do crime, de como que o crime acontece, do que é crime, e enfim. A teoria do crime, né, no caso, o crime é a infração penal, né? A infração penal, melhor dizendo, perdão, vale ressaltar que é o gênero do qual o crime e contravenção penal, né? Porque na verdade são espécies, ou seja, ambas são abarcadas pela teoria geral do crime, tanto o crime quanto a contravenção penal. O crime, geralmente, para vocês entenderem, o crime ele tem a pena mais estendida do que a contravenção. Salvo engano, a contravenção é abaixo de 2 anos e o crime é acima de 2 anos. Mais para frente nós iremos falar um pouco sobre isso. E entrando sobre a teoria finalista tripartida, teoria essa que é adequada para definir o conceito de crime, de acordo com o crime, né? E vale lembrar também que dentro dessa teoria existem 3 elementos principais que caracterizam o delito, ou seja, que caracterizam o crime, que é o fato típico, o fato ilícito e o culpável, ou a culpabilidade. Muitos falam também sobre o fato típico, fala sobre a questão ilicitude, eles dão outro nome, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Talvez no vídeo de hoje nós não conseguimos, eu não vou conseguir falar todo, de repente eu tenho que fazer uma outra parte, bem provável, para o vídeo não ficar tão extenso. E hoje, falando um pouco sobre a questão do fato típico, o fato típico ele é composto por 2 condutas, ou seja, dolo ou culpa, e também ele tem a ver com resultado e a relação de causalidade, mais conhecido como nexo causal, o que fez, melhor dizendo, ao crime acontecer, ou seja, teve uma causa, teve um motivo que aconteceu determinado crime. E falando sobre o fato típico, nós não podemos deixar de falar sobre a conduta. A conduta é todo ato humano voluntário, omissivo ou comissivo que produz resultado ou produzir resultado penalmente relevante. Assim, se a conduta não tiver sido praticada em decorrência da vontade do agente, não haverá crime. E aí, dentro da conduta, nós temos 2, que é a comissiva e a omissiva. Ou seja, a conduta comissiva é quando o crime é praticado em razão de um agir. Já a omissiva, o crime é praticado porque o agente delituoso ele deixou de praticar uma conduta conforme a lei penal exigia. Um exemplo, não pode matar alguém, ou seja, isso é crime, e tem a sua pena. Furto, em subtrair-se bem
alheio, move para si ou para outro. Outrem, roubo, produzir-se bem, alheio, move para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça. Para quem não sabe, existe a diferença do furto e do roubo. No furto, não tem a ameaça, violência ou grave ameaça. No furto não tem violência, grave ameaça, perdão. Já no roubo tem precisa-se de ter a violência e a grave ameaça. E a conduta omissiva, ela, ou seja, voltando a falar, ela acaba sendo dividida em crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio, ou seja, comissivo ou comissivo por omissão. Mas na parte para frente nós iremos falar de uma forma mais profunda e para que vocês possam entender sobre esse fato típico. Dando continuidade aqui, o crime doloso. O crime doloso é aquele quando existe uma intenção livre e consciente do agente delituoso, ou seja, com a intenção de praticar a conduta tipificada. E aí, dentro do crime doloso, existe o dolo direto e o dolo indireto, ou também muitos falam, que é o dolo indireto, que é dividido em alternativo e eventual. O dolo eventual nada mais é do que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso está sendo muito discutido e é bastante aplicado em relação ao homicídio praticado por conta em direção de automóvel. Pessoa que eu até tenho um vídeo do caso que aconteceu em São Pedro, se não me engano, mês passado, de um ciclista. E aí a jurisprudência tem entendido por aplicar o dolo eventual. E tem também o dolo genérico e o dolo específico, que no caso é quando tem a intenção adicional. Indo mais adiante, também não menos importante, também vale frisar que tem também dentro do fato típico, tem o crime culposo. O que é o crime culposo? O crime culposo ele deriva de uma conduta voluntária que gera um delito não querido pelo agente, mas que era previsto, ou seja, é a culpa consciente e ao menos previsível, que é a culpa inconsciente. E isso faz o que ao menos previsível, decorre da inobservância de um dever de cuidado por uma imprudência, negligência e imperícia do agente. E vale também mencionar que a culpa ainda pode ser classificada como própria ou imprópria. Dentro também desse crime culposo, e dentro do fato típico, nós também temos a presença do crime preterdoloso, que muitos falam que é o crime híbrido. O que é o crime híbrido? O crime híbrido nada mais é do que ele é praticado com dolo, mas que posteriormente há uma conduta culposa do agente que agrava o resultado. Muitos falam que é o crime preterdoloso, quando há dolo no antecedente e culpa no consequente, ou seja, há um dolo antes dele cometer, ou seja, ele tem intenção, e culpa no consequente porque o resultado não foi doloso, foi culposo. E aí, que agrava o resultado, seja agravador, é culposo, e não há tentativa no crime preterdoloso. A gente vai falar mais à frente o que é tentativa, pois o resultado mais gravoso é cometido de forma culposa, então, ou seja, não há que se falar na tentativa. E aí nós temos também a presença do resultado dentro do fato típico. O que é o resultado? O resultado aí pode ser classificado, isso juridicamente falando, própria ofensa à norma penal, ou seja, ele é o resultado, a própria ofensa à norma penal ou naturalístico, que quando tem alteração no mundo exterior. E aí isso envolve
uma série de fatores. E claro que com base no resultado naturalístico é possível a existência de 3 tipos de crime. Aí temos o crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. O que é o crime material? O crime material nada mais é do que ele depende do resultado naturalístico. E o crime formal ele, né, depende de uma consumação, ou seja, do crime, independente da obtenção do resultado. Ou seja, eu quis cometer o crime, mas sem saber como que será o resultado. É mais ou menos assim. E o crime de mera conduta, ou seja, consuma-se pela simples prática da conduta ilícita, ou seja, a conduta que não é legal, não havendo resultado naturalístico possível. E dando sequência, nós temos também o nexo causal. Estou tentando ser bem rápido para poder não ficar tão extenso. Já estamos com 11 minutos. E nexo causal nada mais é do que a ligação de causa e efeito, ou seja, entre a conduta e o resultado. A ligação de causa e efeito, ou seja, eu procurei uma coisa que teve um efeito, e aí esse efeito, né, essa causa, ela acaba ligando, a causa é ligada ao efeito, que entre a conduta e o resultado. Porque às vezes nem sempre o agente delituoso ele tem aquele resultado que ele pretendia, mas ele teve a conduta. Então, às vezes, o direito penal, onde as pessoas não entendem, mas o crime, um exemplo, a pessoa pega que efetua disparo contra uma outra pessoa, e essa pessoa ela não vai a óbito, certo? Ou seja, ele teve a conduta, só não teve o resultado. Aí, o resultado dele era a intenção de matar. Mas a conduta que ele teve é uma conduta ilícita. Ou seja, que vai contra a lei. E o nexo causal, dando sequência aí, o Código Penal ele adotou como regra geral a teoria dos antecedentes causal. E também claro que analisado em conjunto, com dolo e a culpa, porque não tem como não analisar. E aí envolve a questão psíquica. Até tem uma parte no direito que a gente estuda, a criminologia, que estuda a vida do criminoso. E a fim de se evitar o regresso ad infinito, ou seja, que evita uma regressão. E são os termos latim que se eu for falar, de repente, talvez tem uns até que eu não lembro, né, o significado, que são tantos e também talvez muitos não vão entender, né, a questão dos termos em latim. E aí, dando sequência, desculpa aí pessoal, porque o celular tocou. Mas dando sequência, temos também dentro do fato típico a teoria da imputação objetiva. O que é isso? Isso nada mais é do que o agente ele apenas será responsabilizado pela prática de um crime se ele criou ou incrementou o risco proibido ao bem penalmente tutelado. Ou seja, somente ele pensou, cogitou, né? E aí pegou e veio cometer o crime. Ele só vai responder pela prática daquele crime, certo? E claro que ele pode responder por vários crimes. Isso mais lá na frente também a gente vai falar. E tem também e aí só vai ser imputado a ele o que ele cometeu. O que ele não cometeu, melhor dizendo, ele não será responsabilizado. Tem também a questão da concausas. O que é? São causas paralelas à conduta do agente. Ou seja, que
andam junto à conduta do agente, que ocorre para a produção do resultado. E as concausas elas podem ser dependentes ou independentes. As causas ou concausas dependentes, ela existe, né? Ou melhor dizendo, encontra-se no desdobramento normal e previsível da conduta, ou seja, sendo esperado. O exemplo acontece que, vamos supor, uma pessoa pega, desfere um soco em alguém. O agente delituoso só teve a intenção de lesioná-lo, mas, vamos supor, por conta desse soco ele acerta uma veia e a pessoa vem a óbito. Ou seja, são causas dependentes, ou seja, ele não estava prevendo aquele resultado, mas a região que ele deu um soco, por isso que tem a questão da perícia, ele poderia se esperar esse resultado. Um exemplo, eu dou um soco na área fatal, ou a pessoa desfere um soco, um golpe em área fatal, regiões, né? E já era de se esperar. Pô, desfere um soco no nariz, já é de se esperar de quebrar o nariz e a pessoa ter o sangramento. E pode ser que por esse sangramento, até um soco, talvez a pessoa tenha uma hemorragia interna, ou seja, ele não, a intenção dele não foi causar aquela hemorragia, né? O sangramento por dentro, o interior, mas a sua causa era a conduta, né, previsível, ela acaba que sendo esperada tal resultado. E as concausas ou causas independentes, elas são aquelas não desejadas e imprevisíveis. Essas duas elas são um pouco parecidas, que acabam produzindo resultado penalmente relevante, ou seja, pode ser relativamente ou absolutamente independente. Em ambos os casos ainda pode ser classificada como preexistente, concomitante ou superveniente. E aí, um exemplo dessa concausa dependente é a primeira conduta que o agente teve, talvez não seria tão relevante assim, mas acaba que o resultado teve uma relevância, isso criminalmente falando. E aí nós temos também, dentro desse fato típico, o fato típico é bastante extenso, tentei ser breve, mas ele é bastante extenso. Dentro do fato típico, nós temos a tipicidade, que nada mais é do que o enquadramento do fato concreto ao tipo penal. Isso é o que? É uma representação, ou seja, uma descrição do crime que é abstrato, do crime em abstrato, ou seja, onde tem a tipicidade legal, e o tipo penal ele é composto pelo núcleo do tipo, ou seja, ele tem um verbo, ou seja, matar alguém. Esse é um exemplo de um verbo, que é o núcleo do tipo, que a gente é ensinado sobre isso, bem como por elementares e circunstâncias objetivas que se comunicam aos demais coautores ou partícipes do crime, que delas sabiam, ou subjetivas, que não se comunicam, salvo quando elementares do crime. E aí a gente vai ver que às vezes o que é coautores? São as pessoas que participam também, a pessoa que teve a intenção de cometer o crime, certo? E os partícipes são as pessoas que participaram, certo? Vamos adiante. O erro de tipo é quando o agente delituoso, ele tem uma percepção equivocada da realidade. Ou seja, ele pensa que em relação a algum elemento constitutivo do tipo legal. E aí, no caso, exclui o dolo, mas é possível a punição por crime culposo,
caso do erro de tipo, principalmente, né, que o erro de tipo ele é dividido em erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental, né? Isso acontece diariamente, né, no mundo jurídico. E para vocês verem como que o direito ele é amplo, não é só estudar sobre o crime, mas tem um porquê. E tem também o erro sobre o objeto, que nada mais é do que uma falsa percepção sobre o objeto do crime. Ou seja, o agente pretende atingir determinada coisa. Um exemplo, eu tenho uma intenção de furtar, ou a gente teve a intenção, eu não, perdão, a gente teve a intenção de furtar uma loja e acabou que ele pegou durante a empreitada e pegou e furtou um carro, ou enfim, só mais ou menos para vocês entenderem que ele acaba atingindo uma coisa diversa do que ele pretendia, e claro que ele responde pelo crime como se tivesse a coisa realmente desejada, ou seja, ele tem a intenção de furtar uma loja, ele reúne todos os elementos ali, a intercrime, cogitação, preparação até execução, né? Eles têm a intenção de furtar uma loja e furtam um carro, eles respondem como se eles tivessem furtado a loja. O erro sobre a pessoa, ele existe uma falsa percepção sobre a vítima do crime, ou seja, sendo atingida a terceira pessoa diversa daquela realmente pretendida. E o agente responde pelo crime como se tivesse matado a pessoa desejada. Um exemplo, eu não, perdão. A pessoa tem a intenção de matar A. E ele confunde A com B e mata B. Ou seja, ele tem um erro sobre a pessoa. Ele achou que estava matando A, acabou matando B. O erro na execução nada mais é do que o agente, né, por um acidente ou um erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, respondendo como se tivesse praticado o crime contra a pessoa. Ele responde como se tivesse praticado o crime contra a pessoa desejada. Ou seja, atingida a pessoa desejada e a pessoa diversa, no caso fala sobre o resultado duplo, aplica-se a regra do concurso formal próprio, que é erro na execução. Por exemplo, a pessoa chega para A, chega para executar B, e nisso que A chega para executar B, B está no local público, e A acaba atingindo C. Ou seja, A responde como se tivesse, responde o resultado duplo, um concurso formal próprio. Perdão, hein, galera, o celular caiu de suporte. Então, o resultado, erro na execução. Então, A responde como se tivesse praticado o crime contra B, certo? Isso falando sobre o erro na execução. Já indo para o final, resultado diverso do pretendido. Isso até em latim é aberratio criminis, ou seja, o agente desejava cometer um crime, mas por erro na execução acaba por cometer outro. E se o crime cometido em erro de execução não possui a modalidade culposa, o agente ele responderá por tentativa do crime que queria praticar. Ou seja, se o crime não admitir a modalidade culposa, ele responde, né, por tentativa do crime ao qual ele queria praticar. E por último, e já se passou dos 24 minutos, o erro no nexo causal. Ou seja, nada mais é do que o agente ele acredita ter cometido um crime de um modo, mas na verdade ele cometeu o crime. O crime foi cometido de outra forma, por ele empregado, claro, que causou o delito. Esse termo latim é aberratio causa.
ou seja, não possui muita relevância prática, né? Esse erro no nexo causal. O agente, claro que devendo o agente responder pelo seu dolo genérico. Então, galera, eu espero que eu tenha de alguma forma contribuído em um pouco do compartilhar, contribuir um pouco do conhecimento, compartilhar com vocês, tá ok? O vídeo ficou muito extenso, não, essa não foi minha intenção, mas para não ficar fazer por várias partes, vai se estendendo um pouco. O próximo vídeo sobre direito penal nós iremos falar sobre a ilicitude. Eu acredito que não vai ficar tão extenso. Tá bom, pessoal?